Boa noite. Boa noite, gente. Vamos estar aqui entrando, começando aqui a live da Formule. Então, vamos lá. Boa noite aí para quem está chegando. Oi, pai. Oi, Faisal, já lhe vi aí, hein? Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule e para quem está assistindo pela primeira vez, a Formule já há bastante tempo, né, desde o início da pandemia, vem fazendo uma sequência de lives com profissionais de saúde que são referência em suas áreas de atuação, só que com o decorrer, né, dos meses, a gente foi fazendo algumas sequências paralelas, né, ao tema da Covid-19. Então, com vários profissionais também, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, enfim. E a ideia sempre é o quê? Levar mais informação, conhecimento, conteúdo, dicas e orientações para que nós, nós consigamos aí continuar a ter mais qualidade de vida e bem-estar. Espero que estejam gostando. Acreditamos que sempre é possível aprender algo, né, em todos os momentos e em determinadas situações também. E preparamos hoje uma live bem especial com o tema Entendendo Melhor a Ela, que essa é uma sigla bastante assim, mais conhecida até mesmo do que até o que ela significa, né, que é a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença. Eu vou falar assim um breve resumo, porque tem grandes profissionais que vão entrar já, que eu já estou vendo aqui, para esmiuçar um pouquinho e conversar conosco sobre isso. É uma doença neurológica degenerativa, progressiva, né, do sistema nervoso, que está inserida no grupo das doenças raras. E mesmo com extensos estudos, principalmente conduzidos no campo da genética, ainda não há cura conhecida para ela. Praticamente assim, há um mês, né, porque foi mês passado, dia 21 de junho, se difundiu o Dia Mundial da Conscientização da Esclerose Lateral Amiotrófica, né? Que essa data, de 21 de junho, na realidade de 2008, foi instituída pela Organização Europeia de Doenças Raras. Já no Brasil foi instituído pela lei em 2018. E nós fizemos até uma alusão em 21 de junho do mês passado, ou em 21, né, do mês passado, sobre essa conscientização. Mas qual é o objetivo disso? Né? Conscientizar governantes, sensibilizar profissionais de saúde, a própria população sobre a doença, cuidados que as pessoas precisam ter, as pessoas acometidas, além de buscar apoio para esses pacientes e o incentivo às pesquisas para melhorar o tratamento e a condição de vida. Resumidamente, a ELA, né, é uma doença do neurônio motor, como outras doenças do neurônio motor existem, e é provocada por uma degeneração progressiva aí do primeiro neurônio, que ele está na parte superior do cérebro, né, o primeiro neurônio, e também do segundo. E que normalmente, que aí fica na medula espinhal. Com essa degeneração, acontece exatamente a perda, e aí vem a origem da doença, né? Isso aqui é um resumo, que aí a especialista vai conversar com a gente sobre isso. E com relação a essas alterações, só falando aqui, porque fugiu aqui um pouquinho, só o computador deu um travamento aqui, gente, desculpa. Então, com relação a, né, o que a gente estava falando dessa questão do neurônio, então, apesar dessa doença ser progressiva, né, não apresentar cura, o tratamento bem conduzido consegue, né, tentar lidar melhor com os sintomas, as limitações, as incapacidades. É importantíssimo melhorar a qualidade de vida desse indivíduo. E para conduzir esse acompanhamento é fundamental uma equipe multidisciplinar que é formada pelo médico neurologista,
psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, voltado tanto para a parte respiratória como para a parte motora, fonoaudiólogo, o educador físico, muitas vezes entra também, até o profissional dentista, entre outros, né? Mas esses profissionais especialistas trabalham em conjunto realmente para dar um tratamento completo de suporte para esse paciente. E para conversar, né, para conduzir, para conversar conosco sobre isso, nós convidamos algumas especialistas para esse bate-papo, para tirarmos dúvidas, termos informações e orientações sobre a doença. Essas especialistas que estão aqui conosco, elas fazem parte, né, do ambulatório multidisciplinar do Onofre Lopes, de doença, ambulatório multidisciplinar de doenças raras, né, com foco na ELA também, com foco na ELA, do Onofre Lopes e da UFRN. E que tem como coordenador o médico neurologista, o Dr. Mário Emílio Dourado, e que gentilmente aí apoiou, né, a execução aí dessa live. Ele é médico do meu pai e eu tive bastante apoio dele na condução e também na orientação da equipe que ele coordena para estar aqui com a gente conversando um pouquinho na realização desse evento. A médica neurologista, doutora Emanuela Fidelis, né? Ela é médica, membro do serviço de doenças neuromusculares do Onofre Lopes e membro também do LAIS, que é um laboratório de inovação e tecnologia em saúde. A neuropsicóloga, doutora Glauciane Santana, que é especialista em neuropsicologia e avaliação psicológica, coordenadora adjunta também do ambulatório de ELA, com foco também na terapia psicossocial, com suporte no enfrentamento da ELA. E a nutricionista, doutora Lúcia Leite, grande especialista na parte nutricional, professora da UFRN, nutricionista do ambulatório de ELA. Será um bate-papo com bastante conhecimento, interação, conteúdo e, né, muita informação aí para vocês. Doutoras, vocês já estão aqui, eu já estou lhe vendo e vou chamá-las, ok? Para a gente iniciar. Então, vamos lá. Aqui estou procurando, deixa eu achar aqui. Vou chamar aqui, estou lhe vendo, Glauciane. Entrou? Oi, Glauciane, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom? Muito bom estar aqui, tudo bem, tudo excelente. Que bom. Então vamos puxar aqui Lúcia e Emanuela. Deixa eu procurar aqui. Manuela, achei. Manuela entrou. Oi, Olá, doutora Manuela, boa noite. boa noite, Glauciane. Tudo certo? Oi, Manu. Boa noite Já a vou todos. chamar aqui Lúcia. Deixa eu procurar aqui ela. Lúcia, já lhe chamei. Pronto, entrou. Olá, Ok? boa noite, tudo bem? Boa É um noite. prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom. Então, boa noite aí às doutoras. Primeiro, agradecer aí por ter aceito, agradecer em meu nome, em nome da Formule, por ter aceito aí estar conosco agora nesse momento, para a gente conversar um pouquinho de um assunto tão importante e, ao mesmo tempo, é assim, um assunto que gera muitas dúvidas, né? Às vezes até, e também muito medo. E realmente vai ser, imagino que seja, né, que vai ser bastante proveitoso para todas nós e para quem está nos assistindo. Algum de vocês quer falar alguma coisa antes da gente iniciar? Eu queria agradecer a oportunidade e dizer que é muito relevante essa iniciativa da Formule com essas lives, né, trazendo conhecimento, educação da população e escolhendo esse tema, né, que é tão específico, né? Isso. Para... Obrigada. Bom, então, a ela, né, segundo algumas informações, a gente
verificou que é a terceira doença degenerativa, né, que mais atinge a população antes do Parkinson e do Alzheimer. E ficou muito conhecida, né, por aquele físico britânico, Steve Hopkins, que descobriu ser portador aos 21 anos. A dele foi uma ela relativamente lenta, tanto que ele foi o que teve o mais sobrevida, né? Em torno de 55 anos, ele morreu com 76. Então, tudo que envolve, né, ele foi bastante notoriedade, até por ele ser, né, um físico brilhante, com relação à mente brilhante, mas também pela condição da doença, com a tecnologia que gerou aí ele poder trabalhar até o final da vida. Doutora Emanuela, comenta com a gente um pouco, a gente vai conversar um pouquinho da doença em si, né? Então, do que é que ele envolve, o que vem a ser a esclerose lateral amiotrófica. Eu vou fazer uma pergunta, são várias perguntas dentro da mesa, mas eu vou puxando assim, porque às vezes é muita informação, até para lhe relembrar. Então, comenta um pouco, né? O que vem a ser, primeiro, uma doença rara, uma doença do neurônio motor, ela, que é uma doença do neurônio motor, né? Isso. Se existe uma causa, algo ligado à hereditariedade e os fatores de risco, para a gente dar continuidade. Boa noite. Então, a respeito da esclerose lateral amiotrófica, é uma doença que, como você até introduziu, né, Luciana? É uma doença que atinge o neurônio motor, tanto o neurônio motor superior, que é o primeiro neurônio motor que está no cérebro, está localizado no sistema nervoso central, como o segundo neurônio motor, que é o neurônio motor que está localizado uma parte na ponta anterior da medula e vai para os membros, para os músculos, para músculo dos membros, músculo da fala, músculo relacionado à deglutição. Então, é uma doença crônica, porque leva um tempo prolongado, né? Digamos assim, não são semanas, normalmente são alguns meses, anos, né, de doença. E é uma doença degenerativa, porque uma característica dela é ir piorando aos pouquinhos, né? Algumas pessoas têm uma forma que é mais lenta, a exemplo do Stephen Hawking, que você comentou. Outras pessoas têm uma forma mais avançada, mais rápida, que vai perdendo a capacidade de fazer suas habilidades, sua funcionalidade mais rapidamente. E tem aqueles que são intermediários. Isso, inclusive, é algo que a gente avalia desde o início da primeira avaliação, né? No primeiro contato com o paciente. Isso está ligado a cuidados que a gente precisa ficar mais atento também. Certo. A outra pergunta foi em relação à incidência. Foi assim, a incidência e o que é que vem a ser, o que é que a gente considera, por que considera uma doença rara, pela palavra mesmo rara, assim, a ocorrência dela, uma dentre tantas, e que ela é uma doença do neurônio motor. Você explicou o que é uma doença do neurônio motor, né? Que não é só ela, tem outras. Isso, e as causas. A incidência da ELA, a gente não tem um valor para o Brasil, assim, um valor tem para algumas localizações, algumas regiões, mas não para o território nacional como um todo. Mas, de maneira em geral, ela atinge 2, 3, 4 pessoas, depende do estudo, para cada 100 mil. Então, é uma doença realmente bem pouco frequente. Uma doença, o grupo das doenças ditas raras são aquelas que atingem uma relação de 65 pessoas para cada 100 mil. Então, dentro desse grupo tem várias e a ela é uma delas. Certo. E quais fatores de risco, ou existe da mesma forma que não existe uma cura, existe uma causa, algum fator específico que a pessoa tenha que gere ela a desenvolver, quer dizer, né, a ela, ou algo que ela faça, algum fator externo, ou genético, né, hereditário? Sim. Ela é uma doença multifatorial. Ela tem várias causas envolvidas, né? É uma doença que está em estudo, a gente com frequência sai artigo novo, sai uma descoberta nova, então é uma doença que a gente ainda está entendendo. Mas ela é multifatorial, ela tem questão genética, ela tem fatores ambientais de exposição, por exemplo, a metais pesados,
ela tem fatores relacionados à idade, existe uma certa predominância de homem em homens, mas não é uma doença somente de homens, só que o sexo masculino predomina. Tabagismo parece ser um fator de risco associado também, né? E assim, do processo para desenvolver a doença, tem a morte do neurônio, tem algumas desregulações da célula do neurônio, né? Então, tem algumas alterações que acontecem, processos inflamatórios que levam a uma morte celular e a degeneração, uma degeneração de estruturas específicas do neurônio cada forma do que vai acontecendo vai levando a uma apresentação, né, clínica de maneiras diferentes, né, também. E então, com relação a isso, como você até mesmo acabou de falar, né? Você vai acontecendo a progressão, as regiões atingidas primeiro ou depois, a faixa etária, quer dizer, né, o sexo que tem a predominância maior é o masculino. E com relação a como é assim, a faixa etária, a faixa etária é o quê? Tem alguma faixa etária que tem mais incidência, a do físico, né? Ele foi com 21 anos. Mas é o quê? Depois de 50, ou tem algo relacionado a isso, também com mais frequência acontecer nessa faixa etária? Tem uma faixa etária que é mais comum, né? Existem mais casos. Então, ali por volta da sexta década de vida, 60, 65 anos, 50 e pouco, ali por volta dos 60 anos. Mas é uma doença que atinge crianças, adolescentes, adultos jovens, idosos mais avançados. Ela não escolhe, né? Assim, ela pode atingir... Tem uma predominância. Tem uma predominância, certo. Como é feito esse diagnóstico? Existe um diagnóstico diferencial? É um diagnóstico por exclusão? Tem o exame clínico, o exame laboratorial, um exame de imagem, aquele escorial, para considerar que na hora que você... quanto tempo, né, existe o diagnóstico e quanto tempo você leva para o médico, né, o neurologista, que é o médico que vai realmente, né, dar o diagnóstico final, quanto tempo demora da possibilidade de ser, né, da suspeita de ela para o diagnóstico final, né, a conclusão. E como é feito esse diagnóstico? Entendi. Então, o diagnóstico é um diagnóstico de exclusão, não existe um exame que possamos fazer que diga se a pessoa tem ou não a doença. Então, por ser de exclusão, é feita uma investigação ampla para excluir várias doenças que podem se confundir com ela. E aí, esses vários exames incluem exames de sangue, exames de sorologias, né? HIV, exame de hepatite, HTLV, exame da sífilis, ressonância do cérebro, ressonância da medula. Normalmente a gente faz pelo menos cérebro, medula cervical, mas às vezes por algum motivo precisa estender também. Então, isso vai depender do caso. Punção lombar, com o estudo do líquido que circula o sistema nervoso central, que é o líquido. Né? Eletroneuromiografia, que é um exame bastante importante nessa avaliação. No melhor estudo, né? Especialmente do segundo neurônio motor, né? Então, é um exame bem importante. Que muitos chamam dependendo do caso, choquinho, né, doutora? Assim, muitos chamam o exame do choquinho. É esse? Conhecido como exame do choque. E aí, caso essa investigação pode ser ampliada, né? Excluir alguma outra doença que, enfim, que foi suspeitada para aquele paciente, né? Então, realmente é uma investigação bem ampla para a gente poder questionar para o diagnóstico dela. E às vezes o caso ainda está inicial, ainda não dá para dizer se realmente é. Então, ela pode ser uma classificação, um diagnóstico possível, um diagnóstico provável, e só lá no futuro, numa avaliação
após avaliações subsequentes é que é fechado, né? O diagnóstico, assim, como uma ELA definitiva. Certo. É por isso que ele fala assim, às vezes, né? Às vezes chega a ser, durante esse período aí, em torno de um ano até uns 10 a 12 meses, dependendo da situação, para se fechar a ela definitiva, né? A ela conclusiva, que existe essa que eles colocam, que vocês, no caso, organizam esse escorial como a provável, definitiva e a possível de suporte, né? É assim que eles... E a suspeita. Exato. Né? Exatamente. E isso de 12 meses é variável, né? Tem casos que é necessário um pouco mais de tempo. Um pouco mais de tempo, ok. Mas assim, o paciente não fica desassistido, né? Não, a gente continua acompanhando, sempre certo. revendo o diagnóstico. Certo. E quando nesse paciente que você falou rapidamente assim, que pode, né, tem aquela faixa, né, assim, vamos dizer, na sexta década, mas também pode acontecer, ocorrer em crianças e também em idosos mais avançados. E no caso de um idoso mais avançado, por exemplo, acima de 80 anos, um exemplo, então, esse idoso que já tem outras comorbidades, né, diferente de um adulto jovem, então, algumas, às vezes, até comorbidades respiratórias, ou é um paciente cardiopata, ou algum tipo de comprometimento pulmonar, de repente um efizema pulmonar, às vezes ele percorre outros especialistas, ou o seu cardiologista, ou às vezes até o seu pneumo, para poder ser encaminhado para um neurologista. De repente, aquela falta de fôlego, muitas vezes não é um problema assim, pulmonar específico, é um problema já da musculatura, que aí seria... Então, a gente pode dizer, então, que nessa faixa etária é mais difícil o diagnóstico por conta desses fatores ou não? Nessa faixa etária, acaba sendo mais difícil, primeiro porque não é muito comum, né? Não é o que a gente... Não é a faixa etária mais frequente para uma doença que já é rara, né? Certo. Então, se pensou em se pensou em uma fraqueza muscular, começa a investigar para poder definir ou não se de fato é. Além da musculatura respiratória, uma musculatura que, não em todos, mas em boa parte dos casos, né, na maior parte dos casos, em pessoas idosas, ela começa por musculatura bulbar. E aí essa musculatura bulbar está relacionada à deglutição, à fala. Então, um idoso que está com mudança da voz, está com dificuldade para deglutir, né? Está começando com uma fraqueza na mão ou na perna. Isso acende o alerta para esse diagnóstico. Certo. Mas sim, pelas comorbidades, isso acaba sim, pode acabar dificultando. Digamos, um senhor que já teve um AVC previamente e ele tem uma sequela de AVC. Isso pode ser um fator que confunde no início, sim. Né? E aí pode ser necessário um tempo de acompanhamento para poder chegar no diagnóstico. Mas mesmo com esse tempo de acompanhamento, aí já entra, como você falou, já entra toda a assistência do médico e da equipe. Né? Assim, a gente vai comentar sobre isso. E diagnosticado com ela, né? O paciente já recebendo o diagnóstico. Existe, sim, antes disso, assim, existe alguma relação entre a intensidade, vamos dizer, ou o grau mais elevado, eu não sei se é esse termo, mas a intensidade e ou velocidade na progressão da ELA com a idade acometida, se é mais jovem ou é apenas uma questão de, por ser mais jovem, ele vai ter mais tempo de passar por todas as etapas de progressão? Ou... Eu entendo, você está falando. Falando se é mais rápido ou mais lento, dependendo da idade, né? Isso. Se é mais intenso e também mais rápido ou mais lenta a progressão. O indivíduo que foi diagnosticado com 40 anos, um exemplo, se a ELA dele vai ser, ela de repente ela pode ser mais intensa ou ser mais veloz,
a progressão dela ou não tem relação com o início da manifestação, com a idade? A maior parte dos casos de ela em jovem, né? Eu estou chamando jovem abaixo de 40 anos, elas podem ter uma velocidade variável, né? Pode ser rápida ou lenta. O que acontece mais é que ela seja ela em criança, adolescente, né? Uma doença neuroendocrina em criança, adolescente, ela tende a ser mais lenta, mas porém existem formas rápidas também. E a ela do idoso, ela tende a ser mais rápida. Mais rápida que eu digo, vai piorando, né? Piorando. Mais rapidamente. Mas isso não é uma regra. Não, com certeza. Isso Isso não é uma regra, tem formas de evolução rápida, lenta ou moderada, independente da faixa etária. Certo. Esse conjunto, existe um sintoma que você falou, né? Até no idoso começa a parte do bulbo, né? Voz, a parte da deglutição. E existe algum sinal, isso em qualquer faixa etária, né? Algum sinal ou sintoma clássico ou um conjunto de sintomas que é percebido mais inicialmente pelo próprio paciente ou pelo familiar mais próximo, que chame a atenção? Na verdade, é um conjunto de sintomas, né? Assim, eu dei o exemplo da musculatura de fala, de capacidade de deglutir, mas a pessoa pode começar com uma fraqueza na mão, ou uma dificuldade para levantar o braço, e aí depois começa a perceber que essa fraqueza também veio para a perna, pode ser a perna do mesmo lado, ou a perna do outro lado, e aí vai se somando. Era somente em um braço e uma perna, depois passou para as duas pernas e os dois braços também. Aí chegou uma dificuldade de respirar. Então não existe uma sequência, né? Isso é uma característica, da doença, né? Certo. E não existe uma sequência lógica. Cada pessoa, Começa uma vai manifesta. desenvolver de um jeito. De uma forma. Certo. E por isso é importante a avaliação de toda a equipe multiprofissional, né, para a gente tanto dar o suporte quanto ajudar, né, nessa avaliação mais adequada desse paciente, já que são tantas alterações que vão acontecer. Isso mesmo. Então, indo para a parte agora, para entrar, então, assim, foi né, a causa, a questão dos fatores, a parte da probabilidade também de algum ponto, né, hereditário, genético, os sintomas clássicos, toda a parte dos exames, a anamnese, o tratamento, né, a conduta, que é como você falou, o suporte. É uma doença que não tem cura, então não tem, né, vai curar com aquilo ali, com aquela intervenção medicamentosa ou com a intervenção de algum procedimento. Então se fala de tratamento, né? Esse tratamento, ele, como você mesmo, e a gente está sempre conversando aqui, está falando a importância dessa equipe multidisciplinar. Por isso que existe esse ambulatório independente, mas assim, existem as pessoas, os profissionais que são especialistas nesse tipo de doença neuromuscular, né? E então, no caso, como ela é uma doença progressiva, né? Ela não tem cura. O princípio básico é ser cuidado com o paciente. Então, o paciente bem informado, respeitando, lógico, a autonomia, disponibilizar a equipe multidisciplinar, atenção com o tempo, né, de algumas decisões que precisam ser tomadas, manter essa questão, né, da esperança, mas o envolvimento dessa equipe de forma mais precoce possível para adotar esses cuidados paliativos, né, são cruciais para alcançar uma melhor qualidade de vida para esse paciente e também para os familiares e também os familiares mais próximos, bem como a sobrevida para esse portador. Então, essa atenção especial, é por isso que vem aí, doutoras, como é feito esse tratamento, né? E do que irá depender o tempo de vida do paciente e a forma como vai evoluir.
eu estou fazendo uma pergunta e eu sei que, por exemplo, a doutora Manuela vai me dizer, Luciana, não tenho como lhe dizer assim, como é que vai evoluir, né? Assim, o que é que vai, não sei se existe ou não, mas é claro que se uma pessoa é mais bem assistida, imagina-se que ela vai ter um suporte melhor. Então, provavelmente, uma evolução talvez mais lenta. Mas então vamos lá, como é feito o tratamento e se algo depende com relação a esse tratamento, o tempo de vida e a forma de evolução. A base do tratamento da ELA é o tratamento de suporte multiprofissional. Isso é comprovado de que tem benefício, que aumenta a sobrevida do paciente. E quando eu digo multiprofissional, é com nutricionista, com psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, né? E enfermeiro. Então, toda uma equipe que vai estar avaliando esse paciente e ajustando o que for necessário, né? Para evitar e retardar complicações como engasgos muito frequentes, perda de peso acentuada, dificuldade respiratória, alterações da saúde mental que possam colocar em risco a vida dessa pessoa também. Isso. Então, é importantíssimo essa equipe multiprofissional. Isso é a base do tratamento. Porque não tem para essa patologia, para essa doença. Então, nós temos tratamentos que reduzem a velocidade de piora. Então, hoje, disponível no SUS, nós temos o Riluzol. O Riluzol é tomado 2 vezes ao dia, a medicação distribuída pelo SUS e que aumenta essa sobrevida em alguns meses. E aí, essa quantidade de tempo vai depender do tipo da doença também, né? Se é uma doença rápida, se é uma doença lenta, né? Não tem como dar um valor preciso disso, mas são alguns meses em geral. Existem outras medicações não disponíveis no SUS, outra não disponível nem no Brasil, mas que elas nenhuma delas cura, né? A intenção, o benefício é retardar a progressão dessa doença. Né? Ela vai mais lenta, ela vai piorando, só que de forma mais lenta. Então, por isso que você, como você falou aí, existe, né, o tratamento específico, né, que é o Riluzol, que é o medicamentoso, e os não medicamentosos, que entra aí os suportes, como a questão do suporte ventilatório, e o tratamento medicamentoso também sintomático, né, que é das complicações, como você também falou, de situações, é uma depressão, desenvolvimento da depressão, insônia, quer dizer, alguma, né, uma fasciculação, alguma coisa ligada até um excesso de salivação, mas em que momento, ou já é nesse, em que momento, assim, em que momento não, entrando para o tratamento, contactando a equipe multidisciplinar, ele já vai entrar em contato com todos esses profissionais, e dentre esses profissionais, né, o que normalmente vai receber, até pela questão, né, do choque do paciente, assim, às vezes o medo, né, da doença, do nome, do que vê na mídia e tudo, é fundamental a conversa, né, a orientação, o acompanhamento, acho que até a conversa mesmo, como a gente estava falando, eu e Glauciane, com um profissional da psicologia, com um psicólogo. Principalmente um neuropsicólogo. Então, baseado nisso, qual seria o apoio, né, e a orientação, e como seria esse apoio, essa orientação psicológica que é feita nessa abordagem do psicólogo com o paciente? Tanto com o paciente, o apoio para a família, né, principalmente para o contato para o familiar direto. Doutora Glauciane, diga aí, como é que você, a sua entrada, como é que você, no momento que você vai, né, ter o contato com esse paciente que foi diagnosticado?
o momento do primeiro contato é a primeira consulta, né? Até porque, mesmo que ele vá ao ambulatório e não seja ainda em fase de investigação, é uma pessoa que traz um medo, uma angústia, que já andou em vários profissionais, então ele precisa ser atendido já na primeira consulta. E aí, a depender da confirmação do diagnóstico, eles precisam de duas, três consultas, revisão de exames. Os primeiros momentos, a gente precisa acolher, ouvir, já perceber se tem um sofrimento psíquico, perceber se tem algum prejuízo cognitivo em curso, como é que está a questão psicossocial da família, se vai ter rede de apoio, como é que está a questão econômica que ele vai precisar, ela é uma doença cara, então a gente faz algumas orientações já no começo, e é o diferencial do nosso ambulatório, é já ter esse atendimento psicológico já no começo. Porque a cada fase da doença exige uma compreensão de um conceito novo, de algo novo que vai entrar na vida daquela família. Então, além do medo em si, de algo muito novo, que mal se sabe o nome, né? São três letras que mudam de fato uma vida, são muitos outros nomes, né? É o riluzol, é a mudança de rotina em casa, são coisas que vão acontecendo a cada semana, a cada mês na vida do paciente e dos próprios familiares, porque é necessária uma reorganização, uma reengenharia do ambiente familiar, que são muitas informações ao mesmo tempo. E isso realmente causa muita angústia e confusão mesmo, assim, sem entender para onde seguir, para onde ir, o que fazer. Então, o atendimento, ele não precisa ser direcionado por outro profissional. O psicólogo tem que ser um dos primeiros a acolher. Certo, certo. E realmente, como você falou, além de escutar, né, o medo, as dores, ou se esse paciente já venha com algum tipo de comprometimento psíquico, isso aí, de qualquer forma, ao apoio assim, social, a orientação, né, que é dada, como você falou, de direcionar, né, como é que ele pode receber aquela condução. Alguém está vendo a imagem diferente? Está com a imagem, todo mundo está vendo normal as imagens? Sim. Está me vendo normal? Para mim, você está comparando assim, com um círculo. É só comigo? Lúcia. Para mim também, o seu trava um pouco, Luciana. Seria bom você ir para o Wi-Fi. Deixa eu botar aqui, porque. Peraí, deixa eu só. Agora. Agora está normal? Ainda não. Ainda não. Consigo ler a voz sem interrupção, né? Mas a imagem às vezes trava. Eu tô ouvindo Glauciane bem, tô ouvindo Lúcia também e a Manuela. Assim, eu tô ouvindo vocês super bem. Melhorou sua imagem e som. Melhorou sua imagem. Melhorou? Sim. Pronto, alguém está dizendo aqui que está vendo agora melhor Lúcia. Às vezes dependendo às vezes até a pessoa mesmo que está vendo, dependendo de onde ela está conectada. Mas normalmente eu deixo no 4G. Eu voltei só para ver. Mas está ótimo, agora está ótimo. Agora tá tudo bem? Então vamos lá aqui. Talvez tenha sido de antes, mas tudo ok. Então vamos aqui. A gente como Glauciane falou, a condução, né, para a equipe multidisciplinar, multiprofissional, é importantíssima, principalmente assim, o contato com as primeiras pessoas que o paciente vai ter, dependendo, lógico, de qual estágio ele esteja, mas é o psicólogo e o paciente, né, o medo maior também da questão da alimentação. Então, o nutricionista, né, ele deve já no início, né, como todos, mas assim,
A alimentação é fundamental. Então, assim, com essas adaptações, né, alguma necessidade que haja de adaptação na alimentação do paciente, com o objetivo de aumentar, ter o cuidado no aumento dessa distribuição corporal, para ele diminuir, não ter tanta redução de massa magra, né, ter uma boa hidratação. Essa questão, a parte intestinal, que a gente sabe que é sabido que a constipação é uma das coisas que acomete muito esses pacientes, pela questão da fragilidade da musculatura abdominal. Então, essa piora no estado nutricional, ela pode ser também, né? Ela também tá ligada à menor sobrevida do paciente. Não é isso, Lúcia? Até eu vi que estava 10% dos pacientes que tem essa, né, com essa diminuição de peso, ele tem 45% de risco maior de morte ligado a essa questão do peso corporal. Então, como é que você vê toda essa questão da nutrição, da alimentação, que a gente sabe que muitas vezes inicia, né, pela via oral, mas depois pode haver a necessidade, né, da intervenção enteral? A nutrição, como qualquer uma dessas áreas, né, da equipe multidisciplinar, no tratamento, na assistência ao paciente com ela é fundamental. Então, ela é um pilar, parte do tratamento. Ela é essencial e uma das preocupações que a gente tem é porque esse paciente ele tem uma facilidade de perder peso. E os estudos têm mostrado que a perda de peso e a desnutrição são fatores que aumentam a progressão da doença e diminuem a sobrevida. Então, um dos objetivos da terapia nutricional nesses pacientes com ela é exatamente fornecer uma dieta hiperenergética, né? E a gente toma cuidado para que esse paciente não perca peso, certo? Uhum. E aí causa essa perda de peso tão comum, né? Então, assim, são vários fatores, tá certo? Quando o paciente recebe um diagnóstico, ele pode ficar depressivo, né? Ele pode perder mais adiante uma situação de disfagia, né? Que é a dificuldade da deglutição. Esse paciente diminuindo a ingestão alimentar, né? Então, são uma série de fatores. Além disso, parte desses pacientes podem apresentar um hipermetabolismo. O que é isso? Um aumento do gasto energético, que aí já iria aumentar ainda mais, né, a necessidade de energia. Entendeu? Então, assim, um dos principais objetivos da terapia nutricional é exatamente a gente não permitir que essa perda de peso aconteça. E tem um fato bem interessante que acho que a maioria das pessoas já ouviram falar, índice de massa corporal, não é? Que a gente usa muito, assim, sobrepeso, tem obesidade, né? Então, a classificação da Organização Mundial de Saúde diz que de 18,5 até 24,9, esse paciente está eutrófico, ou seja, ele está com peso adequado para a altura. Né? No paciente com ela, o guideline da ESPEN recomenda que esse paciente com ela, ele tem um IMC de 25 a 35. Então, é como se o excesso de peso nesses pacientes com ela tivesse um efeito protetor. Tá certo? Então, assim, na prática, quando a gente recebe, por exemplo, na primeira consulta, um paciente que tem sobrepeso, a nossa conduta nutricional não é orientar esse paciente para uma dieta para ele perder peso e ficar eutrófico, né? Pelo contrário, a tendência não é manter o peso e não perder o peso, porque caso ele venha perder, né, ele já teria uma proteção anterior de um sobrepeso, entende? Então, tem sido feito, e tem um estudo francês bem conhecido, que ele demonstra, né, através das análises estatísticas, que a desnutrição pode aumentar o risco de morte no paciente com ela em até 7,7 vezes, né? Outro estudo de um outro grupo já diz que uma perda de 5% só do peso corporal aumenta o risco em 30%. Né? E aí outros estudos têm encontrado, como você citou aí, né, uns percentuais similares.
Então, é algo que a gente observa muito, né, na assistência, e a gente prioriza essa dieta, orienta para que esse paciente não perca peso, né? Então, a gente evita restrições alimentares, entendeu? E pelo contrário, às vezes a gente até orienta a aumentar a densidade energética das ações naquele mesmo volume, né? Então, é uma das condutas que a gente faz. Certo. Mas na hora que você isso tem e você tem visto na hora essa mudança aí, essa adequação para esse tipo de paciente do IMC, para que esteja dentro de um IMC que é considerado do obeso, né? Assim, o IMC, isso pode gerar, tem essa proteção, né? Essa ação protetora para o paciente, mas também pode ter, ao contrário, no caso, esse desenvolvimento de outras doenças. Você tem... E essa recomendação desse guideline do ESPEN, né, eu citei para chamar atenção do efeito protetor. Na Não, entendi, certo. nossa prática, se a gente recebe um paciente, por exemplo, eutrófico com IMC de 23, a nossa conduta não é dar aquela dieta para que ele aumente de peso e chegue a um IMC de 35. Não é essa, mas a nossa conduta é uma dieta hiperenergética, hiperproteica, mas para que ele não perca peso, entendeu? Certo, certo. E em qual momento, Lúcia, qual é o momento assim que você né, da alimentação e tudo, em que momentos, como é que entra esse paciente que como você falou, é importante que ele não tenha assim a inapetência, né, uma situação que às vezes pode acontecer, é uma das coisas que gera a não ingesta alimentar, né? Essa falta de apetite, em função, né, da própria doença mesmo. E também a própria fraqueza muscular, a parte das alterações intestinais, ou o intestino, às vezes, ficando mais solto, né? Ou ele mesmo constipado, até para evitar a formação do fecaloma e tudo. Então, existem situações em que pode ser importante, né? Como suporte, né? Não é que uma suplementação vá agir para vá lá no músculo e diga músculo pare né, de piorar, não, mas com o benefício melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Não é para tratar ela, é para ajudar na qualidade daquele paciente, dele conviver com a doença, assim, da melhor forma, não é, talvez não seja essa palavra, mas conviver, tentar conviver. Como você tem esse tipo de, assim, é uma conduta que às vezes é feita, como é que entra essa parte? Eu sei que os estudos, como você falou, é tudo muito, existem muitos, mas também existem também a forma como esse estudo é feito e aquela questão das evidências. Isso. Mas como é que é visto isso? Assim, lá no nosso ambulatório, a gente tem objetivos principais da terapia nutricional, né? Um dos objetivos que eu falei foi essa questão de olhar muito para o peso, né? O peso nos diz muito, entendeu? Tem essa questão da dieta adequada em energia, em proteína e nos outros nutrientes, né? E aí, quando a gente faz uma avaliação nutricional. Dentro da avaliação nutricional tem a parte do consumo alimentar, que a gente termina conhecendo o perfil alimentar desse paciente. Né? E aí a gente vai depois, dependendo da fase que ele se encontra, talvez ele precise de mudanças na consistência da dieta para ajudar essa deglutição, não é? Até porque muitas vezes essa falta de apetite ela pode estar relacionada à própria deficiência de micronutrientes, né? Então, assim, se ele por uma disfagia, e, por exemplo, a gente sabe que uma deficiência de zinco pode levar a uma redução no apetite, por exemplo, né? Então, a gente vai estudar, né, esses links, esses casos, essas possibilidades.
E aí a gente vê também, quando a gente compara o perfil alimentar desse paciente, né, com as necessidades dele, porque existe uma necessidade para cada paciente, né, individualizada, em Não, termos de calorias por quilo de peso, quantas gramas de proteína, né, por quilo de peso, entendeu? E assim, e uhum, também parte de recomendação dos outros macronutrientes e também as quantidades, né, que a gente trabalha para os micronutrientes. Então, assim, quando a gente vê que há uma deficiência, né, que um desequilíbrio, tá certo? A suplementação, ela pode sim ser muito bem-vinda, ser indicada para esse paciente, né? E aí eu estaria falando, uhum. vamos vários tipos de suplementação, não é? Muitas vezes a gente trabalha com a suplementação, suplementos via oral, é aqueles suplementos que têm a quantidade de energia, macronutrientes. Tem suplementos só Certo, de micronutrientes, né, isolados ou combinados. Pode ser também um certo. suplemento até bioativo, né? O ômega 3, por exemplo, né? Que é um Uhum, anti-inflamatório. Pode ser também um isso. suplemento de fibra. Mas assim, o que vai nortear a gente fazer essa indicação, né, vai ser Certo. exatamente a comparação das necessidades com o perfil que é consumido por esse paciente, entendeu? Além disso, Certo. terá outros fatores, né, que é a condição socioeconômica desse paciente, né? Também a Uhum. gente trabalha muito considerando esse lado, porque não adianta também a gente ter uma conduta que gostaria de aplicar, mas que foge à realidade daquele paciente, Vai né? Então, aderir. são Isso, aspectos que a gente precisa considerar, não é? E aí, a certo. outra também, mais adiante, pode ser que esse paciente, a via oral dele seja insuficiente, né? Para ele atingir aquelas necessidades. Então, a gente começa a desmistificar um pouco essa questão da nutrição enteral, da gastrostomia. Então, assim, tudo é um trabalho conjunto, né? É um processo, né? Uhum. E o que é muito bacana no ambulatório que a gente trabalha, né, na assistência, é exatamente essa sintonia multidisciplinar, né? Porque uma decisão, uma indicação, ela não vem de um profissional, né? De uma área, né? De uma especialidade, mas Uhum. Certo. Não, assim, é super, é bem importante, é como o Glauciano falou, às vezes o paciente está, né, percebe que o paciente está com algum, né, com uma tristeza maior, então encaminha para fazer um suporte, vai entrar, por exemplo, nessa questão, a necessidade, começa a ver da nutrição integral, então como ele visualiza isso mentalmente, aquele corte, aquilo ali, então entra, né, novamente a parte da psicologia para dar para dar que tal suporte também. O momento que entra aí o fono, né, a fonoaudiologia, né, nessa parte da fala, né, da deglutição, da própria do excesso de saliva, né, que às vezes tem que colocar, né, limpar a gengiva, essa coisa toda da dentição, até para a litose, junto, que a gente falou aqui, mas não especificamente assim, da fisioterapia, né? A fisioterapia que tem que estar sempre tendo acompanhar a fisioterapia motora, a para eliminação da secreção brônquica, no caso a fisioterapia também respiratória, né? Que tem um acúmulo de secreção. Então, e como vocês falaram, assim, essa conversa interativa na equipe é super importante. Eu acho Só, que, só queria só contribuir com uma sim, informação em relação à questão da falta de apetite, sim, que muitas vezes, em relação à dificuldade de se alimentar, tem outras coisas que podem acontecer também. Se ele já evoluiu e a parte respiratória dele está comprometida e ele está tendo uma hipoventilação noturna, ele pode ter diminuição de apetite. Se ele está num processo depressivo pela doença, pelo medo, também pode ter diminuição de apetite. Se ele está com dificuldade de comer e fica ansioso pelo momento da comida, com medo do engasgo, com medo de ter pigarro, gasto. tudo isso Isso. interfere na qualidade de alimentação dele. Ele não vai conseguir ter o desejo de comer bem porque ele vai enxergar dificuldades. Então,
Quando a gente identifica essas informações, a gente compartilha entre a gente para ver se a gente consegue diminuir a dificuldade em todas as áreas. E isso a gente faz com todos os pacientes, a gente conversa em conjunto e percebendo, complementando as informações para que todos saibam o que está acontecendo individualmente. E como entra, doutora, o terapeuta ocupacional na equipe? Especificamente, assim, ele entra com, ele vai, qual é assim a ação mais pontual dele com esse paciente? O terapeuta ocupacional, ele vai diminuir as dificuldades por meio de órteses que o paciente possa desenvolver, né? Então, qual é o objetivo do ambulatório como um todo? É a manutenção da qualidade de vida, mesmo que ela seja modificada por outra via. Então, se o paciente começa a ter fraqueza para pegar a colher para levar à boca, e aí vai ter uma órtese adaptada, um material adaptado, que ele é encaminhado à terapia ocupacional, ela faz a medida e pensa-se numa maneira. Adaptações dos utensílios de vida diária, adaptações para que ele consiga se vestir, que ele possa usar uma órtese nas pernas ou nas mãos para mantê-la aberta. Então, tem diversas possibilidades para o terapeuta ocupacional, tanto diretamente para o paciente como para a família, né? Porque tem todas as áreas, da comunicação às atividades de vida diária. Uhum. Inclusive, quando ele passa para a cadeira de rodas, comum ou para motorizada, precisa da medida correta para que ele fique confortável. Certo. Porque a gente entrando, lógico, você já está falando nessa questão das órteses e até da cadeira de roda, até dessa parte da tecnologia, né, como a questão da movimentação dos dedos, da parte, né, ocular e tudo, da resposta, porque a consciência, aí vem, doutora Manuela, assim, como é que a gente, eu sei que é um pouco sofrido até a pergunta que eu vou lhe fazer, mas, assim, qual é a evolução, né? Ela falou, a doutora Glauciane falou aí do momento do uso da órtese até para pegar um garfo, para adaptar essa questão dos movimentos finos. A ida para a cadeira de roda, o momento da gastrostomia, o momento da traqueostomia, eu sei que né, vai acontecendo. E como o Glauciane falou, cada momento é uma conversa, é uma coisa nova para aquela pessoa, que sabe que vai acontecer, mas é diferente na hora que está acontecendo. É isso. Então, realmente, cada momento, cada etapa é uma conversa, né? Uma relação bem próxima que os pacientes têm com a equipe, principalmente com Glauciane, que muitas vezes é a porta-voz, né, Glaucia? É o primeiro contato na equipe. Isso. E então, ao longo da progressão da doença, né, como a gente já tinha conversado em relação a irem se somando fraquezas, né? Então, começa em uma determinada parte, vai aumentando, chega a envolver a parte respiratória, essa musculatura e a funcionalidade, né? Vou chamar dessa forma, funcionalidade respiratória, capacidade de respirar bem, ela é avaliada em todas as consultas. Então, o fisioterapeuta respiratório fica sempre com a gente, assim, no ambulatório, faz avaliação, faz espirometria e outras avaliações que eles têm disponível para ir acompanhando isso. Então, chega um momento que é necessário usar um aparelho para ajudar a respirar, que é a ventilação não invasiva, o BiPAP. E aí esse aparelho usa uma máscara que pega o nariz ou que pega o nariz e a boca. Depende da situação, depende do conforto do paciente. O mais comum é usar o do nariz, mas às vezes é necessário usar o que pega nariz e boca. E aí, com a progressão da doença, à medida que vai piorando, esse BiPAP chega um momento que ele não é suficiente, né? Tá mais fraco, ele não consegue. O BiPAP não é suficiente para enviar a quantidade de ar que essa pessoa precisa, porque não é oxigênio, é o ar, né? Não, ele não consegue puxar o ar, né? Ele não consegue mexer a caixa torácica, digamos assim, para respirar, né?
Então, É. precisa que o aparelho empurre esse vento, esse ar. Então, Uhum. chega um momento que não é suficiente. Ele precisa passar por um aparelho de suporte avançado à vida, né? Esse É. aparelho, ele é mais potente, ele é mais seguro, ele tem uma bateria que resiste mais tempo. E lá na progressão da doença, lá na frente, sendo necessário fazer uma traqueostomia, esse aparelho já pode ser utilizado para isso. Uhum. Em relação É. a, a dificuldade para deglutir, para se alimentar, né? Como também já conversamos aqui, acontece, então, no início é possível ir ajustando, alimento mais mole, alimento pastoso, alimento com suplemento, mas aí não está sendo suficiente, está perdendo muito peso, né? Tá tendo um comprometimento respiratório importante. Então, chega um determinado momento que é necessário por uma questão de segurança para o paciente, por uma melhor qualidade de vida para ele. Então, faz a gastrostomia, que é uma sonda que vai direto na barriga. Então, consegue Uhum. alimentar por essa sonda, né? Certo. E aí os cuidados que vão acontecendo, né? Se o paciente passa a desenvolver dor em uma determinada parte, é muito comum nos ombros, por não conseguir movimentar bem. Então, a gente Sim. trata essa dor com medicação, com umas É. infiltrações que são feitas, né? Com as orientações do fisioterapeuta motor para mobilizar Uhum. esses membros, né? Então, Certo. é uma doença que vai acontecendo e, como alguém falou aqui no chat, é um estágio a cada estágio, né? Uhum. Então, step by step. Então, a gente vai vivendo cada Vai o necessidade dia, por cada vez. necessidade vai acontecendo. Quer dizer, isso E mesmo. a gente sempre pode cuidar, né? Então, Uhum. embora não tenha cura, a gente tem tratamento, tem né, Suporte, né? pessoas treinadas para cuidar. Certo, certo. E dentro, assim, até eu acho que isso, de repente, é importante a gente. Assim, é uma pergunta que a gente até conversou na reunião, até Glauciane falou, mas antes disso, se eu perguntar à doutora Lúcia, tem algum, até pelo fato do medo e tudo, engasgo, existe algum tipo de alimento específico que não deveria ser utilizado, ou que não deve ser utilizado, ou a alimentação no sentido de variedade não tem nada que seja impeditivo ou proibido, o que não Por causa deva. que deveria ser evitado por causa da disfagia ou por causa da doença, você Não, está da dizendo? doença, da doença. É o seguinte, a gente aconselha que um padrão alimentar saudável ele Certo. seja instituído, né? Então, Tá. assim, não é que vai ser evitado, sabe? Porque a Uhum. gente tem que trabalhar com essa questão da humanização, não é? Lógico. Se existe uma preferência alimentar muito marcante para aquele paciente, se aquilo ali dá prazer para ele, né? Se ele está naquela situação de um diagnóstico que tem de uma doença que tem um prognóstico, né, ingrato, e aí Uhum. se paciente, né? Então a gente tem que pensar nesse lado humano, mas de uma forma geral, a gente orienta para que a alimentação seja saudável. Então, nesse Certo. padrão saudável, o que é que a gente poderia citar? Essa questão de ter mais alimentos in natura, minimamente processados, né? A gente evitar embutidos, enlatados, né? Certo. Açúcar, trans, essas coisas que acho que todo mundo está cansado já, né? De ouvir, É porque certo? botaram Então, aqui camarão, perguntando. Camarão pode. Pode? pode, pode. Existe assim, alimento que tem que evitar, né? Uhum. Certo? Mas, e outra coisa importante também é que assim, dentro desse padrão alimentar, a gente também orienta essa questão da higiene, das boas práticas de manipulação, não é? Dos alimentos, para evitar uma infecção, Contaminação, alguma coisa. uma toxinfecção Uhum. alimentar, porque nesse paciente pode ser muito deletério, né? Porque é um Certo. paciente já de risco nutricional, digamos assim, né? Isso. Certo. E eu acho que é importante aqui a gente falar que, como uma forma de alerta, né? Assim,
às vezes as pessoas que recebem o diagnóstico, tanto o paciente como até né, os familiares, lógico que tanto o paciente como o familiar tem muito. Hoje em dia você tem acesso à parte, né, rede social, a internet, tem muitos sites que depois até é importante vocês falarem, né, dos sites assim que realmente são mais de referência, né, são mais sérios, e vão buscar informações e muitas vezes tem algumas condutas, né, que de repente não tem um embasamento ou evidência científica. Isso pode comprometer, além de comprometer a parte, né, o tratamento, assim, gerar um gasto, um foco de energia maior em outra coisa. O que é que vocês relatam sobre isso? Eu estou falando, tipo, por exemplo, terapia de células-tronco, ou algum tipo né, de um superalimento, quer dizer, alguma coisa relacionada a isso, alguma modificação genética. Então, que se lê, né, e que às vezes as pessoas, né, mesmo falando com o seu médico, né, a pessoa quer experimentar. É isso? Sim, entendi. Eu não entendi muito bem em relação às células-tronco e terapias Não, assim, alternativas. exato. Assim, células-troncos é uma das coisas que eu sei realmente que aqui no Brasil, né, não é feito, não pode, mas existem em outros países, sim, e os pacientes às vezes vão atrás dessa terapia. Sim, sim. Então, normalmente a gente não recomenda terapia com células-tronco, ou crioterapia, ou alguma dessas terapias assim que prometem cura, por falta de evidência mesmo, científica, que mostra que isso, né, de fato acontece. Então, normalmente são tratamentos caros, alguns não são feitos no Brasil. Então, cada um, né, tem o livre-arbítrio de escolher se vai tentar ou não, né? A gente não recomenda, mas enfim, assim, o paciente decide, né? Ele tem autonomia. Mas essas terapias que você mencionou, que a gente, né, conversou, elas realmente normalmente não são recomendadas por nós. Até o momento não tem evidência. Se um dia tiver uma evidência científica que mostra que tem um benefício, né, que vale a pena, então a gente passa a recomendar, mas por enquanto não. Certo. Aqui tem uma pergunta, já vou aproveitando aqui dentro do que a gente está falando, do contexto. Tem um nutricionista, doutora Nazaré, perguntando aqui sobre o canabidiol. Canabidiol tem alguns relatos, né, de melhor controle de dor, tem um benefício para questões relativas ao humor, né? Não existe uma evidência forte, né, um grande estudo que mostre isso, mas aparentemente tem benefício. Normalmente aqui a gente não prescreve por enquanto, né, mas os estudos mostram que existe algum benefício. Então, como a gente ainda não incorporou na prática, né, não tem essa evidência tão robusta, mas aparentemente pode trazer um benefício no futuro voltado para esse controle da doença crônica, né, por dor, por Isso, ele tem usado em outras doenças, né? E, doutora Manuela, existe até um relato de caso, assim, não sei se você já teve algum tipo, ou a doutora Lúcia, a doutora Glauciano já chegou a verificar algum paciente que teve que estacionou ou ficou mais tempo, ficou mais tempo com uma evolução tão lenta que ficou mais tempo sem evoluir, talvez, ou evoluir muito lentamente. Não sei se é Quer comentar, Glaucia? Nós temos um paciente que está desde o começo do ambulatório, ele já veio diagnosticado e a ela dele vem evoluindo bem, bem lento. Então, assim, ele é que nos dá bastante experiências, né? Ele vem enfrentando o dia de cada vez e está aí com a gente até hoje. Certo.
Só sobre o assunto que você estava falando anteriormente, eu queria fazer um alerta, né? Ela é uma doença que, assim, diferente de muitas outras, ela não tem cura, não tem esperança de cura, ainda não há um remédio, como a doutora Emanuela falou, ainda não há um remédio com essa proposta ainda, né? Cientistas ao redor do mundo estão estudando, pesquisando, a gente vê que realmente tem um empenho da comunidade científica internacional em descobrir a causa e como chegar a uma cura. No entanto, é uma doença que tem esse apelo afetivo, social, muito grande. Isso. E é claro que é uma luta pelo seu bem maior, que é a vida. A gente respeita a decisão do paciente, mas, por outro lado, a gente alerta que é um paciente, é uma família acometida de uma doença que se coloca num lugar de fragilidade, que se torna alvo para pessoas mal intencionadas, que oferecem curas milagrosas com coisas assim que não tem de fato comprovação científica, que não é gratuito. Isso. Eu acredito que no dia que a gente tiver um tratamento curativo efetivo, a gente vai lutar para que ele seja disponibilizado no SUS para todas as pessoas e não para alguns. Isso. Então a gente realmente assim alerta as pessoas, reforça que ainda não existe nenhum tratamento milagroso, assim poderoso e que custe tão caro. Desconfie quando o tratamento tem um custo muito alto e que não tem comprovação científica e o seu médico não lhe prescreveu. Uhum. Certo. Porque, assim, como ela é uma doença cara, esse dinheiro que muitas vezes você investe numa viagem internacional, numa estadia e no pagamento de um procedimento que você não tem certeza que vai ter resposta, é o dinheiro que pode lhe faltar para ter um suporte em casa, para ter um cuidador, para deslocamento, para o custo diário da doença. Isso. Não. É assim, é excelente, Glauciane. Realmente, assim, é fato mesmo. Assim, é por aí mesmo, é o que você falou. É o que vai faltar. E além de até poder, né, comprometer o seu estado de saúde. E antes de tudo, assim, falar com o médico, né, com a equipe que está lhe acompanhando. Qualquer leitura, né, qualquer dúvida que tenha, assim, não é primeiro consultar o especialista antes de repente, ir a fundo. A gente está nessa parte e tem algumas perguntas. Como a pergunta aqui está dentro do que a gente está conversando, eu vou puxar aqui novamente, que aqui é uma para a Lúcia aqui falando sobre a microbiota, né? Assim, se existe alguma relação pelo que eu entendi aqui, de alguma relação do desenvolvimento da ela com a microbiota intestinal, já que é uma doença também inflamatória, sei aí, doutora Manuela, isso. Uma pessoa perguntou aqui a sobrevida desses pacientes com ela, assim, em média, lógico que não tem como se prever de taxar, e com pessoas que está fazendo a TGI, que está com o trato gastrointestinal distendido, quando está com a enteral, o que fazer? Pode usar a parenteral? Então, são 3 perguntas. Vamos lá. Tá, então vou começar respondendo. Sobre a distensão abdominal, né, com a alimentação enteral. Isso precisa ser avaliado, porque pode ser algum problema com a sonda, né, pode ser algum manuseio que precisa melhorar, pode estar relacionado ao aparelho do BIPAP. Certo. Então, assim, são muitos fatores, não tem como falar de uma maneira em geral, né? Normalmente, muda para parenteral, não. Fica com a alimentação enteral pela gastrostomia mesmo. Tá? Certo. E tinha uma outra sobre a sobrevida, né? A sobrevida, ela é bem variável. É uma doença que varia, né? Varia a idade que acomete, varia o tempo de evolução da doença. Então, em média, são 3 a 5 anos. Só que tem aquelas formas mais rápidas e tem as formas que são bem lentas, como Glauciane falou desse paciente do ambulatório. O ambulatório tem 15 anos, 16 anos, algo assim. E esse paciente está desde o início. Então, não dá para dizer, mas de maneira em geral, a maior parte, né, da população é dessa forma. Certo.
tinha aquela pergunta que foi falando se tinha alguma relação, o desenvolvimento da ELA com a microbiota. E tinha também uma pergunta que estava, mas é que não tem a ver, assim, tem a ver perguntando se paga para ir para o UOL, mas isso a gente vai falar mais para frente. Vai falar do ambulatório, mas aí a gente... Deixa eu até falar um pouquinho dessa questão da distensão abdominal, né? Como a doutora Emanuela falou, realmente tem que ser investigado. Do ponto de vista da nutrição, a gente pode investigar possíveis causas dessa distensão, né? Porque cada especialidade vai olhar ali na sua área de expertise, né? Então, em relação à nutrição, a gente pode avaliar, será que essa distensão está sendo causada pelo efeito colateral de algum medicamento? A gente pode observar isso, né? Será que essa distensão abdominal está causada por uma intolerância à lactose e esse paciente faz uso de uma dieta artesanal pela gastrostomia, né? Será que esse paciente tem flatulência, né? E essa está ocasionando? Será que ele está com desbiose intestinal, né? Então, assim, para todas essas possíveis causas, tá certo, dessa distensão, a gente tem condutas específicas que a gente pode estar guiando e orientando o paciente, né? Então, realmente, geral, a gente não vê, muito raro, né? E lembrando que se esse paciente deixar de se alimentar pela enteral para ficar só exclusivamente com a parenteral, isso não é interessante, porque o alimento no trato gastrointestinal, ele é importante, né, para manter lá as velocidades intestinais, a capacidade de absorção, para não atrofiar, né? Porque se vai até promover uma perda, uma diminuição da integridade dessa mucosa intestinal, por deslocação bacteriana, etc. Né? Exato. E aí, respondendo sobre essa questão da microbiota intestinal, os primeiros estudos começaram com estudos experimentais em ratos, e eles verificaram que ratos, né, que eles chamam de free, né, que são os tipos de ratos que eles dão uma altíssima dose de antibiótico para que ocorra uma destruição das bactérias, né, dos micro-organismos a nível intestinal. E aí eles viram que esse rato transgênico com ela, germe-free, tá certo? Eles podem ter uma progressão da ELA maior. Em outras palavras, né, a desbiose intestinal pode estar associada a uma progressão maior da doença, certo? E alguns estudos foram feitos, alguns estudos clínicos, né, em pacientes com ela foram feitos, e eles já têm delineado perfis de microbiotas diferentes, né, entre pacientes com ela e entre pacientes sem ela, né, adultos saudáveis, por exemplo. E sabe que realmente a microbiota intestinal, ela é caracterizada, né, por um perfil de micro-organismos. Os principais micro-organismos são as bactérias, e é necessário que as bactérias patogênicas e benéficas estejam em equilíbrio, não é? E elas fermentam as fibras, né, alimentares, tá certo? E nessa eles produzem metabólitos. E os principais metabólitos são os ácidos graxos de cadeia curta, né? Então, ácidos graxos de cadeia curta, eles têm efeitos sistêmicos em todos os órgãos e sistemas do organismo, né? Inclusive, também essas bactérias intestinais podem sintetizar vitaminas, por exemplo, né? Participam também da integridade intestinal, né? Da mucosa intestinal. Algumas delas também produzem até neurotransmissores, tá certo? Isso mesmo. Então, assim, realmente ela está envolvida com todo o organismo, né? Então, na ELA, a gente sabe que essa questão da desbiose intestinal vai ser maléfico para esse paciente. Então, uma coisa também da conduta nutricional é prestar atenção na questão da quantidade de fibras, na qualidade de fibras, né? E também aqueles alimentos mais industrializados também que vão favorecer o açúcar, né? Que vai favorecer essa proliferação de bactérias patogênicas, com desbiose. E o uso do probiótico?
Porque a gente sabe que o probiótico são organismos, né, vivos que é considerado, a gente só pode falar do probiótico o que é suplementado, né? Então, o probiótico, a gente não fala muito que o alimento tem, ele pode assim dizer, o alimento tem uma capacidade probiótica, mas o probiótico em si, né, as cepas que vão exatamente auxiliar, né, na formação dessas substâncias, né, que são os pós-bióticos, isso aí com essa fibra, como você falou, que é o pré-biótico, para ajudar no equilíbrio, até para a questão mesmo do leaky gut, da permeabilidade intestinal. Então, eu tô só reforçando isso pela questão, porque a gente sabe que a saúde do corpo, às vezes as pessoas não pensam muito, mas a saúde do corpo começa no intestino. Então, muita coisa, quer dizer, a absorção é fundamental, as toxinas ali, e pela questão desses componentes inflamatórios. Não quer dizer que existe um probiótico para a ela. Existem probióticos que vão tratar a disbiose. Se a disbiose ela é um fator agravante ou, de qualquer forma, é um fator que é desconfortável, né, para o paciente com ela, até um fator constipante ou ao contrário, as cepas probióticas elas seriam benéficas para o paciente, ele poderia tomar probiótico, é claro que com orientação do nutricionista. Né? Sim, em alguns casos existe a indicação tanto do pré-biótico quanto do probiótico ou do simbiótico, dois, certo? Recentemente o nosso grupo do ambulatório, né? Eu estou aqui representando uma equipe de 10 nutricionistas do nosso ambulatório, né? Mas recentemente a gente publicou, que eu digo ano passado, um artigo de revisão, inclusive que tem português e inglês, que fala sobre microbiota intestinal e esclerose lateral amiotrófica. Então, tá bem legal esse artigo. Quem tiver mais interesse pode ler, né? Que aí fala das formas de modulação da microbiota intestinal, né? A ela. Envolvendo a dieta padrão alimentar. Com certeza. Envolvendo pré-biótico, pré-biótico, probiótico, simbiótico, né? O pós-biótico, que não tem no... Mas eu acredito que não tem no Brasil, né? Mas assim, fora... Já tem. De pós-bióticos, né? A suplementação de hidratos de cadeia curta, enfim. E o transplante fecal, né? Que a gente vê mais em trabalhos, em pesquisas, etc. Mas alguns centros, né? Mas assim, mas é importantíssimo esse trabalho, eu quero até depois ler, mas essa questão que você falou, o parabiótico é uma outra variedade, que o parabiótico ele é o probiótico fragmentado, mas que tem ação terapêutica. E o pós-biótico, só a título de informação, ele já existe. Ele já existe, a gente já tem acesso, né? Já existe na manipulação o pós-biótico que chama de corebiome. Ele já é exatamente o elemento que é resultado da fermentação, do pré pelo pró, né? Do pré-biótico pelo probiótico. Mas é uma coisa bem fascinante e bem interessante. Depois eu gostaria de ler o seu artigo. Bom, vamos aqui dentro de uma diferenciação, doutora Emanuela, que foi perguntado no direct da Formule, para a gente estar conduzindo aqui para os finalmente, qual é a diferença, qual é a principal diferença entre a esclerose lateral amiotrófica e a esclerose múltipla? São doenças bem diferentes, assim, né, na sua forma. Então, a esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central, uma doença com base autoimune. Então, autoimune, né? Agentes do próprio corpo atacando o próprio corpo. Certo. E aí desenvolve lesões específicas, alterações, manchas específicas na ressonância do cérebro, da medula cervical. E aí a apresentação clínica também é diferente, né? Não tem o acometimento do segundo neurônio motor, como acontece na ELA. Então, é uma doença unicamente do sistema nervoso central. E aí, como clínica, a pessoa pode ter uma fraqueza, uma incontinência urinária, uma alteração da sensibilidade, pode ter uma alteração visual, né? Então, é diferente. É diferente, embora tenha um nome esclerose, não é do mesmo grupo, não. Ah, tá. Certo. E a esclerose lateral amiotrófica é uma doença motora.
né? Uhum. Formas infantis formas genéticas infantis podem ter algumas outras alterações, mas são formas muito raras, né? De início, eu estou chamando infantil, mas não necessariamente na primeira década de vida, né? É. Primeira, segunda década, formas de ela jovem. Então, pode ter um tremor associado, pode ter uma alteração relacionada ao cerebelo associado, mas aí é uma doença específica, diferente, tá? É. Genética é uma forma diferente. Também não se parece É. com a esclerose múltipla, não. E como foi, como a gente sempre pergunta assim, como é que no caso da esclerose da ela, né? Tem algo relacionado à doença, a característica da doença, que é piorado caso, né, assim, qual foi, vocês perceberam algum tipo de repercussão, ou como foi com relação à Covid-19, o paciente portador, ou mesmo assim, a dificuldade dele, até pela questão de buscar o que comprometeu, né? Não, às vezes, não tanto a doença que o paciente teve, ela teve Covid, o paciente, mas de repente o ter que ficar, né, sem poder ir ao hospital, ter contato com. Isso dificultou o tratamento? Como é que foi visto por vocês? A equipe se adaptou, né? Em um curto período, se adaptou e passou a fazer teleconsultas. Então, pacientes que já tinham pelo menos uma consulta presencial foram para a teleconsulta. E essas teleconsultas eram semanais. E aí eram 3, 4, 5, acho que teve dia que teve, não sei, pode até ter tido mais, eu não estou lembrando, pacientes por dia. E aí foram e são, porque ainda continuam acontecendo, com menor frequência hoje, né? Mas continuam Uhum. acontecendo. Consultas com toda a equipe. Então, é uma sala virtual, por uma plataforma desenvolvida pelo Laís. Uhum. E aí a gente faz essa consulta, todo mundo participando, né? Todo mundo acompanha a consulta de todo mundo. E aí, aqueles pacientes de primeira vez, no período que o hospital estava fechado, um de nós, né, algum médico da equipe, residente, né? Na época era eu. Então, avaliava o paciente e aí, juntamente com o doutor Mário, que dava o suporte, né? Embora não estivesse lá presencialmente, a gente discutia o caso e aí depois ele ia para a teleconsulta também, para ficar fazendo o segmento. Então, os pacientes, eles não perderam essa assistência, né? Perderam a assistência próxima, né? Do contato físico, né? A gente realmente não tinha como fazer exame físico, né? E o olho no olho, né? Uhum. Essa falta existiu, mas a proximidade, tirar dúvida, a consulta por tele continua existindo, né? Se alguém quiser complementar, fica à vontade. Só um registro que nós fomos o primeiro ambulatório brasileiro que mantivemos a assistência aos nossos pacientes, né? A pandemia foi decretada dia 18 de março. Na primeira sexta-feira de abril já estávamos fazendo a teleconsulta. E aí nossos pacientes não perderam segmento, não perderam receita. Os que precisavam de gastrostomia, nós fizemos pelo hospital, mesmo ele não tendo ido lá pessoalmente nas consultas presenciais. Receitas, encaminhamentos. E nós fizemos um reforço sobre orientações de cuidados e higiene ao paciente, na aproximação do paciente com ela, porque assim, a gente já alertou que ele é um paciente vulnerável, né? Então, na verdade, o isolamento que todo mundo sofreu, muitos dos pacientes da gente já enfrentam, porque a mobilidade reduzida que a doença imprime, né? Isso. Então, a gente reforçou esses cuidados, a gente recebeu orientações da nossa equipe conjugada com a Brela, a Procura da Ela, outras entidades, uma orientação conjunta de cuidados em relação ao paciente. Então, durante a pandemia, acredito que a gente não perdeu do nosso ambulatório nenhum paciente por Covid. Durante a pandemia, aquela parte bem Eu sei, crítica a parte mesmo, nós não perdemos pacientes para Covid. certo, certo. Não, isso é ótimo. Então, como funciona o ambulatório? Sim, uma pergunta aqui que na realidade não era do ambulatório. Ela perguntou
Eu acho que talvez para a doutora Lúcia, se perguntou se o Unicat fornece suplementos para ela. Esse paciente que tem indicação, né, do suplemento da dieta industrializada para gastrostomia, a gente orienta junto com o Glauciane todo o processo para o paciente ir na defensoria pública, né, entrar com aquele processo judicial. E grande parte dos nossos pacientes conseguem, sim, recebem a dieta pela Unicat. Certo, certo. Então, como funciona o ambulatório, esse ambulatório multidisciplinar das doenças do neurônio motor? Então, a gente colocou já aqui quais os profissionais que fazem parte, quer dizer, quais as especialidades que fazem parte, né? Vocês estão representando as especialidades. E, quer dizer, falta, né, porque não deu na live para a gente colocar um fisioterapeuta, né, o fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional. Qual o benefício? Quer dizer, o benefício, com certeza, só tem a ter tanto o portador como o acompanhante, né, o familiar. E sobre a plataforma de cursos da AvaSUS. Então, aí com vocês aí. Querem começar? Eu gostaria de fazer assim, só uma colocação. Lúcia, se você quiser fazer um comentário, porque assim, nós duas somos representantes das fundadoras do ambulatório, né? Começou a doutora Lúcia, doutor Mário, professor Assis e eu. E a gente está desde o primeiro dia, né, Lúcia? 2007. Eita, bacana. Então, nosso ambulatório funciona nas sextas-feiras. Desde o começo, doutor Mário sempre manda para a Sociedade de Neurologia avisos reforçando que o ambulatório existe, que tem um atendimento multidisciplinar, que ele é gratuito, e normalmente esse paciente entra em contato ou com o doutor Mário ou comigo, ou até mesmo com o hospital, para marcar essa consulta. Essa consulta normalmente ela acontece, normalmente ela já acontece sempre às sextas-feiras desde que começou. Certo. Normalmente também vem com encaminhamento médico, com a descrição de sintomas que já percebeu, né? E a gente tem um diferencial, é que essas consultas, o ambulatório, não são regulados na rede fora, porque o acesso fica difícil. Então, como ela é uma doença rara, é uma doença que não espera, ela não espera. Então, a gente tenta facilitar o atendimento desse paciente. Então, eu disponibilizei meu telefone, né, meu telefone e WhatsApp, então as pessoas podem entrar em contato comigo e na próxima vaga, a depender da condição de gravidade que a pessoa entre em contato, a gente faz uma conversa com o doutor Mário, com a doutora Emanuela, e marca esse paciente. E a gente dá as orientações de como ele pode chegar, como é que ele vai. Muitas vezes não acredita que o ambulatório existe, e que não é pago, e que vai demorar muito tempo, mas quando chega lá, tem uma grata surpresa. Com certeza, assim, eu digo assim, realmente experiência própria. Eu estive lá, tive a honra de conversar com o Glauciane, assim, bastante tempo, e realmente me recebeu super bem, e é muito, muito interessante, muito bacana, assim, o doutor Mário me apresentou algumas pessoas da equipe, e é super organizado, assim, tá de parabéns vocês, pelo trabalho, assim, super, super humano e com toda a parte, né, clínica, de estudos, assim, de ponta mesmo. Realmente vale a pena mesmo, assim, quem tem a necessidade, né? A gente tem que fazer assim, uma homenagem nesse momento aqui ao doutor Mário, né, que foi o idealizador, né, ele buscou. Quem começou, sempre que a gente precisa de uma necessidade nova, porque o ambulatório começou com 3, 4 especialidades e agora ele tem bastante gente. Há 2 anos o Laís chegou junto com o seu projeto do Revela, né? Então a Emanuela vai falar um pouquinho sobre o registro, né, Emanuela, daqui a pouquinho. Sim, pronto, Importante a gente falar do registro, que também é idealização do projeto do Dr. Mário, né? E assim, a gente tem que fazer essa reverência, essa homenagem a ele nesse momento, esse registro, porque assim, as coisas mudam quando a gente tem vontade, né? Quando a gente sonha sozinho, muitas vezes o sonho até se realiza, mas quando a gente sonha em conjunto, como a gente sonha um ambulatório e melhorar sempre,
E a gente encontra seres humanos como o Dr. Mário, que é uma pessoa dedicada, um pesquisador, estudioso, Isso. além da média, cansa até Uhum. a gente, né? É uma pessoa inspiradora. Então a gente faz esse reconhecimento aqui. A entrada dele na universidade e a diferença que foi. Porque para além da ela, né, só um outro registro, nós temos um ambulatório neuromuscular que vai se transformar em programa de atenção a doenças neuromusculares em breve e que abarca outras doenças, né? Distrofia muscular, AME, esclerose múltipla, a miastenia graves. Então, a gente tem, assim, a diferença, um divisor de água para pessoas que não tinham assistência na rede pública e que, desde 2006, 2007, passaram a ter. Passaram a ter. Não, com certeza. Assim, é, Lúcia, sim, tá, já é fundadora aí como Glaciane, né, doutor Mário? Vai falar um pouquinho sobre o Registro Nacional dos Pacientes, sites de referência, como, né, o Procura da Ela, que a Glaciane Eu, falou, o eu vou Umbrella. falar o AvaSUS, depois a Emanuela fala sobre o registro, tá certo? É, Dentro desse projeto Revela, do LAIS, né? O LAIS é o Laboratório de Inovação Tecnológica da UFRN, e vários subprojetos, né? E um deles foi essa questão da parte da educação à distância. E existe o AvaSUS, né? Que é uma plataforma uhum, da SUS, né? E lá as pessoas podem encontrar temas diversos, dentre eles temas em doenças raras e especialmente em ela. Então tem vários cursos, tem palestras, né? Tem lives gravadas, tá certo? De vários profissionais sobre a ela. Dentro da equipe da nutrição, nós desenvolvemos, né? E foi ao ar o ano passado, cursos sobre nutrição na ELA. Então, são 4 módulos. O primeiro módulo é sobre alimentação e nutrição na ELA. O segundo, sobre modificações dietéticas na ELA, que entra aquela questão da consistência da dieta também, né? é, O terceiro, alimentação por sonda na ELA. E o quarto, orientações nutricionais em condições específicas. Então, aquele paciente com ela que tem diabetes, o paciente com ela que tem constipação, o paciente com ela que tem hipertensão, né? Etc. Então, assim, e a gente divulga isso muito para cuidadores e familiares, sim, porque a é gente importante. tem descoberto que os cuidadores e familiares são também membros da equipe multidisciplinar, né? Porque são Uhum, eles que estão lá na ponta, né? Fazendo possível aquela execução das orientações dadas pela equipe. Então, eles fazem parte da equipe também, é a extensão do cuidado, né, para esse com paciente. certeza. Estimula muito essa educação, né, desses cuidadores, dos familiares, dos pacientes, quando possível, né? E aí eu passo para a Emanuela para falar também um pouquinho sobre o registro, né, que foi outra coisa super importante. Isso. Isso, então, realmente, Dr. Mário é um grande nome, um grande pesquisador e uma inspiração para toda a equipe. E não, uma gratidão pelos pacientes e pelo aprendizado diário, a convivência com ele. Com E certeza. em relação ao AvaSUS, que a professora Lúcia estava falando, em breve devem entrar outros módulos, que aí tem módulo de cuidados gerais, de cuidados com medicamentos. Acredito que o módulo da fisioterapia deve estar entrando também. Da E aí, odontologia também já tem, da odonto, do sobre da sono. odonto, psicologia, não sei se já tá também. Tá na Então, fila. então em breve entra também. Então, é um curso bem bacana, assim, bem completo. E em relação ao registro nacional, ao registro, né? Qual a importância de ter o registro, né? De ter o registro de uma doença como a ela? A ela é uma doença rara, é uma doença que, como em vários momentos a gente comentou, é uma doença que a gente está entendendo. Isso. Não tem um grande estudo populacional com um grande número de pessoas, né, de várias partes do Brasil, para a gente entender Uhum. bem no território nacional. E existem ainda algumas lacunas, alguns buracos nessa caracterização. E é extremamente importante caracterizar, saber
qual o grupo de pessoas mais acometidas? Tem alguma região que é mais do que outras? Uhum. E se existem essas regiões que têm mais casos da doença, existe algum fator ambiental nessa região? E quais outros fatores associados à doença? Né? Então, é bem importante que os pacientes, as pessoas que têm o diagnóstico de ela, façam esse registro. Esse registro tem a parte do registro feito pelo médico assistente, que aí o trabalho é idealizado aqui na UFRN, em parceria com o Laís, mas tem várias outras universidades participando e que já estão aderindo, já estão contribuindo com o registro, colocando dados de pacientes, mas também tem a parte do autorregistro, que o paciente ou o seu cuidador, né, quem tem alguma limitação, ele vai colocar os seus próprios dados. E aí os dados do paciente vão ser cruzados com os dados colocados pelo médico, e isso só reforça as informações que nós vamos obter. E vai fortalecer ainda mais a caracterização, né? Entender as características dessas pessoas no território brasileiro. Então, é um trabalho muito bonito e será extremamente gratificante quem puder contribuir e participar. Com certeza. Não, assim, até a questão da notificação, né? Sempre isso realmente gera dados para um estudo, para você ter uma forma até de ampliar outra forma de colocação e novos estudos, e para você ver, como você falou, fatores ambientais, assim, o que é que de repente pode estar incidindo mais, que está gerando aquilo ali. Colocaram aqui a questão do AvaSUS. Sim, e esse registro, doutora Manuela, foi elaboração aqui de vocês, né? Sim, é um projeto idealizado pelo Dr. Mário. Ele é o idealizador, a pessoa que desenvolveu a ideia, né? E aí que conduz a equipe, né? E é parceria da UFRN, com o Laís, com a Academia Brasileira de Neurologia, com o Ministério da Saúde e com várias outras universidades também. Ok. E aí a gente é pioneiro, viu? Mais uma vez, a gente é pioneiro com o apoio do Laís aí, viabilizando, porque pensar em contar quantas pessoas existem com ela no estado e no Brasil, precisa de um desenvolvimento de uma plataforma tecnológica, que é aí que o Laís entra na sua grande colaboração com o nosso ambulatório, né? E assim, em materializar sonhos, né? Materializar ideias. Então, a gente quer fazer esse agradecimento aqui ao Laís por encampar nossas ideias. Não, mas isso é muito importante, isso vindo daí da UFRN, né, daqui da gente, no caso, né, da UFRN, assim, dessa grande universidade, e desse setor aí de vocês, é só orgulho. E com certeza vem muito mais. Aqui o pessoal a gente está aqui nos finalmente, aqui um agradecimento, estou vendo aqui uma amiga, Ju, aí dando os parabéns, aqui tem um parente, né, ela tem um parente que ela tem ela e continua, né, lutando. E, bom, vamos aqui para o nosso fechamento, então, em função de tudo, a gente tem que mostrar realmente que é conviver, né, com ela, confortar pacientes e cuidadores, familiares, procurar, como foi falado aqui também, viver o dia, aquele dia, a hora, aquela hora, o minuto, o segundo, o segundo. Hoje, coincidentemente, é o dia do amigo, então, dia 20 de julho, os melhores amigos aí do paciente, né, com ela, lógico, a família, né, que pode ou não ser, né, que normalmente são os cuidadores também, os amigos, e com certeza vocês, né, os grandes amigos que estão aí dando o apoio que essas pessoas precisam e vão continuar precisando. Essas pessoas e quem está próximo a elas, eu só tenho aqui o que agradecer a vocês e saber se vocês gostariam de deixar alguma mensagem para todos nós que estamos aqui desde o começo.
Agradecer a oportunidade, a participação de todo mundo que enviou perguntas. Obrigado pelo convite, Luciana. Imagina. Foi um prazer ter vocês aqui nesse momento. É isso aí, Solange, a vida é agora. E aí? Luciana, parabéns, né? Parabéns pela iniciativa. É bem importante, até que teria incentivo a fazer outras lives, né? Com certeza. Gostaria de também agradecer. Não estão aqui, mas a gente está representando, mas é importante a gente falar, né? Professor Guilherme e professora Raquel Lindquist, representando a fisioterapia respiratória e motora. Certo. Professora Maria de Jesus, a fonoaudióloga Milena e Carol, que estão lá com a gente toda sexta. E, assim, aos pacientes e à universidade, né? Porque a estrutura que a UFRN oferece por meio do UOL, realmente a gente não conseguiria fazer esse trabalho que a gente consegue fazer lá. Certo. Muito obrigada. E aos nossos pacientes que estiveram aqui na live, muitos estão até agora, viu? Não, eu tô vendo aí o pessoal falando e vem, assim, muita gente mesmo, assim, né? Isso aí vai, realmente a live, né, como a gente falou, ela vai ficar gravada, terminando, ela já sai, já fica lá disponível e amanhã já está no canal do YouTube, que quem não tem, né, rede social, Instagram, essa coisa, pode, né, assistir, compartilhar, isso aí. Queria também agradecer, né, a oportunidade, é sempre um aprendizado, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, aprendo muito, vejo a multidisciplinaridade unida em sintonia na prática clínica, né? E a gente faz tudo isso com muito amor, né? Então, assim, uma das coisas mais importantes que eu aprendi ao longo desses anos é a questão da humanização, sabe? A questão do acolhimento e a questão do respeito, né? Tanto e do trabalhar junto, sabe? Uma das mais interessantes que eu vejo é que esses pacientes e os familiares, né? Eles sentem que eles não estão só, entendeu? Então, muitas vezes até de voluntários, né? Trabalhando. E esses pacientes, eles têm, assim, contribuído de forma imensa, né? Tanto para o aprendizado nosso, como também para a formação de tantos alunos e pós-graduandos que já passaram por nós, certo? E agradeço a equipe, né? Hoje a gente tem na nutrição 2 professoras, a gente tem 6 pós-graduandas e temos 2 bolsistas da graduação. Então, elas fazem, né, a equipe de nutrição funcionar. Eu agradeço todas elas e muitas delas estavam aqui, né, que eu vi, até ajudaram aí nas perguntas. Obrigada. Certo. Não, mas muito bem. Então, mais uma vez aí, muito obrigado para toda a equipe, como vocês mencionaram, os nomes que não estão aqui conosco, mas com certeza estão em pensamento, estão aqui participando. Mais uma vez, como o Glaucia falou, o doutor Mário Emílio, né, que realmente deu todo o apoio, e foi uma das coisas que me motivou também, outras, né, os familiares e tudo. E realmente estaremos disponíveis, com certeza, Glaucia, para fazermos outras, isso é muito importante. Agradecer Emanuela, Lúcia, Glauciane, por hoje, a todos vocês que estão aqui desde o começo conosco, primeiro, pela disponibilidade de passar tanto conteúdo, conhecimento, informação, orientação, acolhimento, certo? Força, motivação também. Então, isso é super importante e só tenho a agradecer e espero aí que todos tenham gostado. E, como eu falei, a live já vai estar disponível. E aproveite e compartilhe aí com um amigo, um familiar, alguém que você acha que vai se beneficiar com esse conteúdo. É isso. Vamos fazer uma foto. Aí foram praticamente quase, gente, 2 horas de live, hein? Assim, realmente foi bem bacana. Quando eu finalizar aqui, eu consigo visualizar exatamente, a gente consegue ver exatamente quantas pessoas começaram até e finalizaram e quantas entraram e saíram. Depois eu compartilho isso com vocês. Vamos fazer aqui aquela foto. Pronto, prontinho. Então é isso, gente. Uma boa noite, um bom descanso para todas. Boa noite, beijo para todos. Tchau, gente. Tchau.